Bom, vamos retornar então ao nosso segundo bloco sobre a teoria de Thomas Hobbes, uma vez que lá atrás, no primeiro bloco, nós já estudamos algumas questões, né, sobre o estado da natureza, estado de guerra e o governo civil. Uma proposta de Hobbes, na verdade, a preocupação que ele tem, num determinado momento, é justamente diminuir o medo do inferno que as pessoas têm em função do poder do clero, e no fundo, transferir esse medo, ou grande parte desse medo, para a figura do soberano absoluto. Porque veja o seguinte, o que Hobbes quer dizer para nós, não importa que vocês acreditem na religião, não importa que vocês tenham fé, nada disso, mas uma coisa vocês têm que compreender, o poder que o soberano absoluto exerce é o maior poder que o homem pode ter sobre a face da terra. Sendo assim, inclusive a religião fica subordinada a este poder do soberano. Bom, o que Hobbes quer nos mostrar, no fundo, quando ele faz essa passagem da natureza para essa questão do medo mútuo estabelecido lá atrás, é que os homens, no fundo, então, eles agem para defender os seus direitos, os seus interesses individuais. Portanto, ele fala, olha, se os homens confiassem uns nos outros, não andariam armados e nem trancariam suas casas quando fossem viajar. Portanto, a vida em sociedade contraria a natureza humana. Se ela contraria a natureza humana, ela é, antes de tudo, uma criação artificial. A cidade é uma criação artificial. A vida em sociedade é uma criação artificial. Ela vai dizer, olha, Aristóteles, desculpa, me perdoa, cara. A polis o surgimento da polis não é natural. Ela surge por uma convenção artificial entre os homens. Ela surge para que ela possa justamente, na verdade, defender os interesses dos homens. O homem Hobbes é um homem interesseiro. Agora, veja o seguinte, no fundo, o que o clero tem? O clero tem o poder invisível, o poder de Deus. O soberano tem o poder visível, o poder real, o poder material, o poder concreto. Então, nesse sentido, com relação a essas questões de ordem terrena, o soberano é o único que poderá fazer com que os homens cumpram os seus pactos. Caso contrário, os homens não vão cumprir. Sendo assim, os homens, essa questão do medo da espada, que é muito mais complexo do que nós possamos pensar, isso em Hobbes, é o medo que os homens devem ter do rigor da punição do soberano, que os pune a partir das leis. Aliás, e ao punir de acordo com as leis, o soberano age de forma justa. Né? Então, o que significa sem a espada os pactos não passam de palavras, segundo Hobbes? É o termo jurídico que significa que precisamos vestir a promessa. A promessa é algo que, uma vez pronunciada, não pode deixar de ser cumprida. Agora, tem um problema. Alguns homens não irão cumprir. Aí vem a figura do soberano com o poder da espada, justamente com essa perspectiva. Olha, lamento, se você não cumpriu por bem, vou fazer cumprir em função do peso da minha espada, em função daquilo que a lei me diz que você tem que fazer. Na visão de Hobbes, diante disso, ao contrapor com o poder do clero, que na verdade, nesse mundo terreno, nesse mundo material, só pode existir um único poder, é o poder do rei. E ele tem poder para fazer os homens cumprirem os seus pactos. E tem a figura do Leviatã, mas o que é a figura do Leviatã? Por que Hobbes precisa trabalhar com essa figura do Leviatã? Na verdade, entre outras questões, esse Leviatã, um monstro bíblico impiedoso, que não cede às lamentações do condenado, é justamente para dizer para todos, inclusive para o clero, olha, o soberano é esse monstro bíblico. Ele se fundamenta na ideia do medo mútuo. A estrutura psicológica do medo já está preparada pela igreja. Agora vem o soberano e fala, bom, agora eu me apodero dessa estrutura e vou criar leis tão duras a ponto que os homens têm medo de enfrentar as leis e tenham certeza que a punição que eu estou falando é a minha punição, ela é real, ela é concreta, ela está nesse mundo real. Então, essa simbologia não é à toa, é uma simbologia que se contrapõe ao poder invisível da Igreja Católica. Dessa guerra, porque o homem, na verdade, segundo Hobbes, é um sujeito que quase que a todo momento, se não tiver essas leis, se não tiver a figura do soberano, é aquele que vai de forma muito tranquila para o estado de guerra. E nós temos que observar
que a guerra, segundo Hobbes, nas experiências que ele tem analisando essas guerras pelo qual passa a sua geração, né, a guerra civil, na verdade, ela representaria o fim de um poder soberano e o fim da vida em sociedade com fundamento na ideia de poder. Por isso que Hobbes tem uma certa restrição com relação à religião. Não é para acabar, não é para exterminar a religião. É apenas para dizer o seguinte, olha, o que nós temos que entender que se nós não tivermos a figura do soberano, uma figura forte, imponente, dura, inflexível, nós vamos para a guerra civil. E a guerra civil é o fim do poder do soberano e o fim da vida em sociedade. Quanto às guerras, né? Guerra civil ou conflito doméstico? Para Hobbes, ele vai dizer para nós que não há produtividade, que na guerra só há destruição. Então, a finalidade da vida em sociedade na verdade, garantir aos homens estabilidade, paz e tranquilidade. Portanto, vejam, o poder do soberano é aquele que poderá conter a possibilidade da guerra civil, pois esta surge justamente pela perda de referência e credibilidade da existência de um poder que a todos controla. O que nós podemos observar, então, é que Hobbes nos traz uma reflexão para os dias atuais. O poder mais forte não é necessariamente o poder da espada invisível, o do gládio, da justiça e da guerra que o soberano leigo impõe, mas o de uma espada invisível, a da fé e da religião, segundo nos ensina o professor Janine Ribeiro, porque a religião pode fomentar as guerras. Então, a questão de Hobbes com a religião está justamente isso, no poder que a religião tem na mente dos homens de conduzir os homens à guerra. Nós estamos vendo isso aí, Estado Islâmico, Al-Qaeda e outros grandes guerras existentes na sociedade atual. Então, qual é o problema com a religião? O problema com a religião é que, na verdade, ela começa a partir do momento a competir com o poder do soberano. E esse poder pode colocar em risco se o soberano não for duro, não for inflexível, não usar a espada com todo o rigor que ele tem por legitimidade e por legalidade. Né? Então vejam, o que Hobbes quer nos ensinar dentro dessa sua teologia política é uma coisa que tem que ficar muito bem clara. O soberano, nesse mundo material, nesse mundo terreno, é a maior autoridade sobre a face da terra. Pode até não ser a única, mas é a maior autoridade. Então, ele não quer, na verdade, acabar com a religião, porque existe uma estrutura do medo na religião, uma estrutura psicológica do medo, que a Hobbes interessa. No entanto, ele não pode admitir que o soberano compartilhe com a religião a mínima existência de um poder comum. O poder da religião é um e o poder do soberano é outro. O poder da religião é de ordem espiritual, o poder do soberano é de ordem material. Então, notem, o soberano de Thomas Hobbes não é um homem qualquer, é um homem com fundamento numa moralidade muito elevada, vai fazer, ele vai querer cumprir, vai fazer os homens cumprir o contrato, ele vai querer cumprir o contrato, e quando não puder cumprir o contrato, Hobbes também deixa muito bem claro, alguma coisa vai ter que ser feito. Agora, é preciso tomar cuidado, que às vezes, destituindo o soberano absoluto, é com muita facilidade que os homens necessariamente irão retornar ao estado de guerra. Uma vez, nesse estado de guerra, ele destrói toda a possibilidade da existência de uma sociedade minimamente organizada. Então, essa preocupação que o Hobbes tem de referência de poder, de que o soberano absoluto mantém o poder, não compartilha com ninguém, mas reconhece que a religião tem sim um certo poder. Então, vejam que essa a visão que nós queremos passar para vocês. Até porque, veja, nós temos no Congresso Nacional uma série de leis e outras coisas, através da bancada do BBB, da bala, da bola e da Bíblia, discutindo questões de ordem religiosa para um Estado que é laico, querendo trazer para o campo da laicidade do Estado questões que deveriam ficar no campo da religião, como, por exemplo, a questão do aborto. Mas, no entanto, a discussão é importante, desde que ela seja conduzida a partir dessa perspectiva.
o Estado sendo laico, predomina que visão religiosa acerca do aborto, por exemplo? Bom, enfim, espero que tenha sido útil esses poucos minutos que nós gravamos aí com muito sacrifício. Espero que todos tenham então compreendido um pouquinho mais acerca da obra de Thomas Hobbes. Lógico, é uma obra bastante complexa, mas de qualquer maneira é a contribuição que nós poderíamos dar para todos os alunos do curso de Direito do Unicesumar ano 2015 e aos demais ouvintes do nosso canal. Muito obrigado e espero continuar contando com o apoio de vocês, visitando o nosso canal, assistindo o nosso canal, para que nós possamos então ampliar a nossa participação. Muito obrigado a todos.